entre os dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, esta é uma palavra muito conhecida. Aleluia. Toda a Bíblia Sagrada, ela foi escrita para o nosso ensino. Conforme a palavra de Deus diz em Timóteo, toda a Bíblia divinamente é inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para instruir. A Bíblia diz que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Toda a Bíblia ela é a palavra de Deus. Cada versículo da Bíblia é um ensinamento para as nossas vidas. O livro de Atos ele é a continuação de Lucas. Havia apenas um livro, mas foi a igreja que separou o livro de Lucas e o livro de Atos. Mas eles têm o mesmo autor e o mesmo também destinatário. Eu preciso introduzir essa mensagem para que você compreenda. O livro de Atos foi escrito pelo Lucas. Ele é o único escritor gentil de toda a Bíblia Sagrada. E ele escreve esse evangelho, a história de Jesus, para um homem. Esse homem que se chamava Teófilo. Era com certeza alguém muito importante daquela época. Tanto que Lucas, um historiador e médico, pesquisador, ele se apresenta para esse homem dizendo: ó excelentíssimo Teófilo. Ele escreve esse evangelho para esse homem, para esse Teófilo, que queria saber sobre Cristo. Ele queria conhecer mais de Deus. E é esse historiador Lucas que vai pesquisar minuciosamente a história de Jesus para mostrar a esse homem quem era Jesus. E ele também mostra o crescimento da igreja. No capítulo 1 nós vamos ver Jesus se ascendendo ao céu. Ele pediu para os discípulos ficar em Jerusalém para que fossem revestidos do poder. O livro de Atos é também chamado como Atos do Espírito Santo. Você vai ver muito Lucas, ele falando sobre o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo dentro da igreja. É o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que envia o homem. É o Espírito Santo que capacita o homem a fazer a obra de Deus. Então ele escreve esse evangelho para esse homem, Teófilo. Ele é um pesquisador, ele pesquisa a história de Jesus. Ele também escreve o evangelho de Lucas e Atos por testemunhas oculares. Pregadores que são testemunhas oculares são as pessoas que conviveram com Jesus, são as pessoas que andaram com Jesus. Ele pesquisa minuciosamente para falar sobre Jesus para esse homem. Mas aqui, no capítulo 12 de Atos, é uma história magnífica do Deus de livramento que a gente serve. A Bíblia diz, meus irmãos, que a igreja está crescendo e se multiplicando. A Bíblia diz que o evangelho está crescendo de uma maneira muito rápida. Os discípulos recebem o poder de Deus. Eles estão pregando o evangelho através do Espírito Santo com veemência. E as pessoas que eram judias estavam se convertendo. Só que os judeus não estavam gostando disso. E o povo estava se convertendo ao cristianismo, a uma nova religião. Então Herodes, ele vai matar a Tiago, conforme aqui no versículo 2. Ele mata Tiago a fio de espada. E ele vê que o povo judeu estava gostando disso, da morte de Tiago. Não era o irmão de Jesus, mas o irmão de João. Então ele manda também prender a Pedro. Só que Pedro, ele tinha uma promessa de Deus.
de que através da vida dele, a igreja seria edificada, não sobre ele. A igreja foi edificada sobre Cristo, que é a pedra principal. Mas Pedro, que significa pequeno fragmento de rocha, ele seria o instrumento de Deus para liderar a igreja da Judeia. Sobre Pedro estava uma proteção de Deus. Pedro, ele estava dentro do propósito de Deus. E quando você está dentro do propósito de Deus, o Senhor te livra, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Pedro estava debaixo de uma promessa. E a Bíblia diz que Herodes, ele prende a Pedro e deixa ele sendo vigiado por 4 soldados. E meus irmãos, só que a Bíblia vai nos informar que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui está o segredo. A igreja estava fazendo contínua oração por Pedro a Deus. Meu irmão, não existe outro método diferente. Não existe outra fórmula diferente. Não existe, nada mais poderoso do que a oração. Para nos aproximarmos de Deus e para fazer que o milagre de Deus, para fazer com que aquilo que o seu coração anseia, Deus realize. Não existe outra fórmula, não existe outro segredo para Deus realizar as coisas na minha e na sua vida. A oração continua sendo o meio, a oração continua sendo o segredo, a oração continua sendo aquilo que faz Deus dar a ordem ao anjo. A oração continua sendo, aleluias, para que Deus se mova na minha e na sua vida. Nós precisamos orar. A oração move o coração de Deus. E a igreja primitiva, pensa em uma igreja que conhecia muito bem disso. Eles sabiam da importância que tinha a oração. Eles aprenderam com Pedro e João. A Bíblia diz que em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João, eles oravam a oração da hora nona. Eles tinham o hábito da oração. Eles conheciam que desde o Antigo Testamento Deus ele operava através da oração. Mas meus irmãos, para Deus realizar aquilo que o nosso coração anseia, a gente tem que orar e continuar em oração. Não desfaleça na oração, mas continua clamando, continua se humilhando perante Deus, ainda que Ele está ouvindo a sua oração. Esse é o segredo, orar e continuar orando, continuar perseverando. E a Bíblia nos mostra exemplos de como a oração ela tem efeito na minha e na sua vida. E na vida do povo de Deus que orou. A Bíblia diz que após o povo hebreu sair ali do Egito, eles estão prontos agora para conquistar a terra prometida, a terra que foi jurada a Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão caminhando para a terra prometida, só que eles tinham obstáculos na sua frente. E o primeiro obstáculo para o povo hebreu eram os amalequitas. A Bíblia diz ali em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8 em seguir, que eles estão agora para conquistar a terra prometida, só que agora eles estão com um obstáculo. E o obstáculo na vida deles eram os amalequitas. E o povo de Deus ali não tinha um conhecimento militar, não tinha um conhecimento de guerra, mas eles sabiam que através da oração Deus ele responde. O povo anteriormente estava clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor livrasse ele da mão dos egípcios. E a Bíblia diz que Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça e diz: Moisés, Moisés. Moisés ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu ouvi a oração do meu povo. Desce para livrá-lo, desce para libertá-los. Eles sabiam do poder
a oração. E aqui em Êxodo capítulo 17, versículo 8, eles estão com um obstáculo à sua frente. O povo amalequita, eles não tinham conhecimento militar nem de guerra, mas eles sabiam o poder que tem a oração. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel prevalecia. Enquanto Moisés estava em oração, o povo de Deus prevalecia. Mas quando Moisés abaixava sua mão, o povo prevalecia. Como a Amalequita. Olha o ensinamento que isso nos traz. Quando você está de joelho, quando você está clamando ao Senhor, você terá vitória. Você terá vitória quando você se coloca em oração. A Bíblia diz, às vezes, que Moisés ele vai estar com a mão levantada em oração ao Senhor. E Israel estava prevalecendo, mas quando ele abaixava sua mão, o povo inimigo prevalecia contra ele. Mas, meus irmãos, Moisés, ele se cansa. Moisés, ele se sente fraco. Moisés se sente desfalecido. Isso também acontece na minha e na sua vida. A gente está orando, mas a gente está cansado. Às vezes nós não vemos muitas das vezes o operar de Deus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés tinha amigos. E bom é nós temos amigos que nos ajudem em oração. Deus, ele continua prezando a unidade da sua igreja. Aleluia, tenha amigos, apresente, aleluia, o seu pedido ao seu amigo. Aleluia, a Bíblia diz que Moisés ele se cansa, e muitas das vezes nós se cansamos também diante da beleza, diante da meta, diante do momento de dificuldade. Aleluia, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Continua com os seus joelhos no chão, continua com as suas mãos estendidas, porque a vitória de Deus virá. Moisés ele tinha amigos, ele se cansa, mas os seus amigos pegam uma pedra, Moisés senta sobre ela e ele segura Arão e as mãos de Moisés. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Lembra de Daniel? Eu estou falando sobre oração. A Bíblia diz que nós conhecemos a história. Daniel, ele é levado para a Babilônia. Louvado seja Deus. Ele juntamente com a linhagem real dos nobres. E o rei, ele pede para o chefe dos eunucos pegar jovens em quem não houvesse defeito algum. Nós conhecemos já toda a história para ele ficar ali diante do rei, ali Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele aceita no seu coração não se contaminar com a porção do olhar do rei, nem com o vinho que ele bebia. A Bíblia diz que o Senhor dá graça a ele diante do rei. E ali ele fica ali perante o rei. Só que a Bíblia vai nos informar em Daniel capítulo 2 que o rei ele vai sonhar um sonho. Só que o rei, pastor, ele vai esquecer esse sonho. Ele vai pedir para que os sábios informassem a ele o sonho e interpretassem o sonho. Olha que loucura! O rei ele vai sonhar, ele esquece o sonho, ele quer também a interpretação do sonho. E a Bíblia vai nos informar que se ninguém lembrasse ele o sonho e ninguém interpretasse, eles iriam matar todos os sábios da Babilônia. Só que ali, meus irmãos, tinha um homem de Deus. Só que ali tinha um homem de oração. E na onde tem um homem de oração, aonde tem uma mulher de oração, as pessoas vão ver o operar de Deus. A Bíblia diz que ninguém consegue interpretar o sonho. Ninguém consegue se lembrar do sonho. Só que a Bíblia vai dizer que Daniel ele vai orar. Aleluia. E não somente orar, a Bíblia diz que ele chama os seus companheiros para orar. Olha mais uma vez a importância do amigo. A importância de um ombro amigo. Ei, ajuda o seu pastor na oração. Ajuda a dirigente do ciclo de oração. Ajude. A igreja é uma unidade. Ele vai chamar os seus companheiros para a oração. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém avança sozinho. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos das pessoas também. A igreja não cresce sozinha. A Bíblia diz que Daniel ele vai orar.
E a Bíblia diz que Deus revela a ele o sonho e a interpretação. E ele começa a louvar o Deus de Israel, dizendo: ele revela o profundo escondido. Aleluia, ele muda os tempos e as estações. A Bíblia diz que Daniel, ele lembra-se do sonho, ele interpreta o sonho, ele diz ao rei o sonho, e o rei coloca Daniel como governador ali da Babilônia. É interessante que após Daniel ser honrado através da oração, ele foi governador da Babilônia, mas também ele chamou seus amigos para serem honrados junto. Daniel, pastor, não era uma pessoa que pensava somente em si. Ele não pensava apenas somente ele crescer, somente eu tenho que aparecer, somente que eu tenho que estar no cartaz. Não, Daniel entendia que o reino de Deus é para todos. Ele chama os seus amigos para serem honrados juntos, através da oração, através da busca pelo Senhor. E aqui eu quero falar sobre a oração, a contínua oração. Falando ainda sobre oração, meus irmãos, a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que após Josafá fazer uma aliança com o rei Acabe, com o homem ímpio, a Bíblia diz que viria sobre ele uma grande ira da parte de Deus. Não se alie com pessoas ímpias. Não peça conselhos para pessoas ímpias. A Bíblia diz que Roboão foi pedir conselho para os mais jovens, ímpios, e o reino foi dividido. Não se alie com pessoas, aliás, que não é aliás do reino de Deus, nem da sua tribo. Ele fez uma aliança errada. E a aliança errada teve consequências. As nossas escolhas erradas, há consequências. E a Bíblia diz que grande ira viria sobre ele. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que veio contra Josafá 3 reinos contra ele: os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir. Ele vai sentir medo, ele vai sentir. E é normal a gente sentir medo, irmãos, quando algo acontece na nossa vida. Mas sabe o que você não pode ficar? É prostrado diante do medo. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele é notificado que 3 reinos vêm contra ele. Ele vai sentir medo, e é normal do homem sentir medo. Ele tinha um grande exército, cerca de 1 milhão de soldados. Seu cabelo vai dizer que ele não vai confiar na sua força, ele não vai confiar na sua sabedoria, ele não vai confiar nele mesmo, ele vai confiar em Deus. A Bíblia diz que Josafá ele vai se colocar de joelho em oração, mas não apenas ele. A Bíblia diz que ele coloca todo o povo para orar, ele coloca todo o povo para jejuar, ele coloca todo o povo para se prostrar ao Deus de Israel. E a Bíblia diz, meu irmão, olha a dependência. Ele vai dizer: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Em nós não há força, em nós não há sabedoria, mas os nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus. Aleluia. Ele ora ao Senhor, ele se coloca em jejum, porque ele estava debaixo de uma promessa de Deus. Porque em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: aleluia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Ele estava debaixo de uma promessa. E nós, meus irmãos, temos muitas promessas. Se ancore nas promessas de Deus na sua vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ele vai se humilhar diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele persevera, ele chama todo o povo para orar. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta, um músico, Jaziel, dizendo para ele: aleluia, se está em pé, aleluia, nesta peleja não tereis que pelejar. Está em pé e vede a salvação
confie na sua força, não confie na sua sabedoria, confia em Deus. Ele não tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele é o dono do milagre. O povo fazia contínua oração por ele a Deus. O povo sabia do poder que tem a oração. E quantas das vezes, meus irmãos, nós pensamos que oração é perder tempo. Oração não é perder tempo. A oração é o caminho para a nossa intimidade com Deus. A oração também é o caminho para Deus fazer um milagre na minha e na sua vida. É a oração. Continua sendo o segredo, continua sendo o método eficaz, continua sendo a fórmula. A oração. Eles faziam contínua oração por ele a Deus. E quando nós falamos de contínua, nós falamos de perseverança. E a Bíblia, meus irmãos, ela nos deixa muitos ensinamentos acerca da importância da perseverança. A Bíblia vai nos informar sobre uma mulher, lá em Lucas, capítulo 18, uma mulher, que ela vai falar com o juiz iníquo. O texto ele começa dizendo, Jesus ensina uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo que havia uma certa viúva e um homem, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Só que essa mulher, todo dia ela ia importunar esse juiz, fazendo para ele fazer justiça pela sua causa. E a Bíblia, meus irmãos, vai nos informar que o juiz ele vai dizer: eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas como esta viúva me molesta, eu irei atender o pedido dela. Aí Deus ele continua dizendo: não fará pois justiça a Deus aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Aleluia! Deus me traz aqui para te dizer: continua orando, continua perseverando em oração, e o milagre de Deus vai chegar na sua vida. A perseverança é muito importante. A Bíblia vai falar sobre a parábola do amigo importuno, que um homem recebe uma visita na sua casa, ele vai pedir para o seu amigo meia-noite pão para dar para o seu amigo que o visitou. Esse amigo estava com seus filhos na cama, e a Bíblia vai nos informar que o homem que estava com seus filhos na cama, à meia-noite, ele falou assim: por causa da importunação deste homem, não é nem porque ele me pediu, mas é porque a importunação dele, eu vou atender ele. Aí o texto continua: e se o homem pedir um pão, Deus não vai dar uma pedra. E quando nós pedimos algo a Deus, um peixe, Ele não dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. O texto continua: peça e ser-vos-á dado, busquem e encontrarão. Aleluia, a importância da perseverança. Aleluia, meus irmãos. Deus ele nos ensina aqui, aleluia, a importância da perseverança. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando você ora a Deus e você persevera em oração, Deus ele vai atender a sua petição, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que dá. E quando você se humilha perante Ele, Ele ouve a sua oração. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A Bíblia diz que Ana, todo ano ela iria orar a Deus. Todo ano ela iria pedir o seu filho. Veja que ela perseverou em oração. E, meus irmãos, quando Ana
ela entendeu como deve ser feito o pedido a Deus, Deus atendeu a oração dela. Porque muitas das vezes Ana, ela queria o seu filho apenas para mostrar para a sua competidora. A Bíblia diz que elas eram competidoras. Enquanto Ana estava com o propósito na oração de apenas ter um filho para mostrar para alguém, o Senhor não atendeu a oração dela. Mas quando ela colocou no seu coração: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu irei consagrar ele ao Senhor. Ele vai servir ao Senhor por todos os anos da vida dele. Quando Ana entendeu que o Evangelho não é se mostrar, que o Evangelho não é competição, quando ela entendeu que o Evangelho, aleluias, o Evangelho é para a glória de Deus, o Senhor atendeu a oração de Ana. Ore certo, ore da maneira correta. A Bíblia diz: nada tendes, porque não pedes. E quando pedes, pedes mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Mas quando, irmãos, a gente pede com o propósito de Deus ser honrado, de Deus ser glorificado, Deus, Ele ouve a minha e a sua oração. E Deus está me dizendo nesta noite: ore certo, ore da maneira correta, ore para que a minha glória apareça, e não para a nossa promoção, não para a sua promoção, não para mostrar ao homem, mas para que eu seja glorificado. Glória a Deus. Tem horário aí? Horário? Quantos? 58? Não sei ver não. Então, meus irmãos, estou sem celular ali. Temos que orar certo. Temos que orar da maneira certa. E a Bíblia diz em Atos, o versículo a qual nós lemos, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que um anjo vai aparecer e o resplendor do céu, e ele vai tirar Pedro dali. Só que tem algo interessante, meus irmãos, aqui nesse capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro, pastor, ele estava dormindo. Diante da sua prova, Pedro ele estava dormindo, porque ele sabia que ele estava debaixo de uma promessa, que sobre Pedro estava dizendo: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que Pedro está dormindo na sua prova. Ele está tranquilo dormindo, porque ele sabe quem cuidava dele. Deus cuida de você. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados em uma fornalha de fogo ardente, aliás, por causa que eles não se dobraram perante aquela estátua. E a Bíblia diz que ali na fornalha de fogo ardente havia um quarto homem na fornalha, o próprio Deus encarnado. E a Bíblia diz que eles estavam passeando pela fornalha. Aleluia. Deus me traz aqui para te dizer: Ele está cuidando de você. Você vai passear em cima do seu deserto, você vai dormir no meio da sua prova, e no momento certo, Deus ele vai se revelar a você. Deus vai aparecer um resplendor do céu, e o nome dele vai ser glorificado. Pedro, ele achou que ele estava vendo uma visão, ele não acreditou que Deus livrou ele. Ele pensou que ele estava em uma visão. Olha o que diz o texto. Capítulo 12. E disse-lhe: e Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Pedro ele não acreditou que o Senhor livrou ele. E meus irmãos, muitas das vezes nós somos assim. Nós ficamos como quem somos quando Deus ele realiza algo na minha e na sua vida. A gente não acredita. Pedro estava assim. E a Bíblia diz, meus irmãos, para terminar, que Pedro agora ele vai se reunir com a igreja que estava orando por ele.
E Pedro ele vai bater na porta. E a Bíblia diz que uma moça chamada Rod, ela também não vai acreditar que Pedro chegou, que as orações deles foram atendidas, porque eles pensaram, meus irmãos, que Pedro seria morto, que acabou tudo para Pedro. E quando Pedro ele bate na porta, eles não acreditou que era Pedro. A moça, o pessoal falou que a moça não estava em si, porque Pedro apareceu ali. Eles não estavam acreditando na sua própria oração. Muitas das vezes nós somos assim, nós desacreditamos. Mas Deus me traz aqui para te dizer que o segredo continua sendo o mesmo, que o segredo continua sendo o clamor, o segredo continua sendo a oração contínua, o segredo continua sendo a humilhação perante Deus. A oração continua sendo o efeito da igreja prosperar. Aleluias, para milagres acontecer, ore. Para Deus salvar o seu filho, ore. Aleluias, para Deus realizar o seu sonho, ore. E não se canse de orar pelo seu filho. Não se canse de orar pelo seu esposo. Não se canse de orar por uma petição. E no momento certo o Senhor vai descer com uma ordem. Aleluia, a seu respeito. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Daniel orou, ali em Daniel capítulo 11, o Senhor deu uma ordem. Porque quando a gente ora, Deus ele envia a ordem. Só que, pastor, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel ele aceitou no seu coração orar, Deus ouviu a oração dele. Só que para a oração, para o milagre de Deus chegar na minha e na sua vida, há um processo. Que no mundo espiritual há uma batalha espiritual. E essa batalha ela só será vencida, aliás, quando você se colocar de joelhos, quando você perseverar em oração. Eu não sei o que você busca em Deus, a causa impossível que você busca pelo Senhor, mas eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, que a oração ela é capaz de Deus se mover na sua vida. E a Bíblia diz que Deus envia o arcanjo Miguel para combater com aquele príncipe da Pérsia que não estava deixando a mensagem de Deus chegar até Daniel. Mas Daniel continuou orando e Deus enviou a mensagem a ele. E Deus disse a ele: Daniel, você é muito amado, vai até o fim, porque você vai repousar. A oração, meus irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você recebe essa palavra, se coloque de pé. Com a permissão do pastor. Vamos orar mais uma vez. Se eu orar, o céu vai ouvir. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu pastor, se você quer que a igreja do Monte Alegre cresça, continue em oração, continue em oração, continue em jejum, coloque o povo para orar, até em unidade, porque na oração em união ainda há poder diante de Deus. Amém? Pastor, vai orar para a igreja. Glórias a Deus, glórias a Deus. Boa é a palavra de Deus. Irmãos, eu quero agradecer o Bian por essa palavra.